Paz do Senhor, quero aqui compartilhar uma palavra ao coração de cada um. No livro de Gênesis, capítulo 18, no verso 12 diz: Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma: Depois de velha, e velho também meu senhor, terei ainda prazer? Disse o Senhor a Abraão: Por que se riu Sara, dizendo: Será verdade que darei ainda à luz, sendo velha? Acaso, para o Senhor, a coisa é demasiadamente difícil? Daqui a 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti, e Sara terá um filho. Então Sara, receosa, o negou, dizendo: Não me ri. Ele, porém, disse: Não é assim, é certo que riste. Este foi o momento, que o Senhor e 2 anjos aparecem a Abraão. Abraão então se apressa, para a tenda e pede para que Sara amassasse ali pães, fizesse ali um alimento, para que Abraão pudesse servir aqueles 3 homens, que um deles era o Senhor, que se apresentou ali a Abraão, E então o Senhor pergunta a Abraão onde que estava sua esposa Sara. E Abraão disse que ela estava na tenda, mas Abraão achava que Sara estava na tenda. Porém, ele estava ali escondidinha, escutando, a porta da tenda, atrás da tenda, a conversa que o Senhor estava tendo ali com Abraão. E o Senhor, então, naquela conversa, ele sabia que Abraão e Sara já eram velhos, avançados de idade, e que eles já não tinham mais aqueles costumes que o marido e a esposa têm, devido ao tempo, devido à idade avançada. Então, assim, já quero aqui abrir um parênteses, trazer algo para o seu coração. Deus, ele sabe exatamente a sua situação. Deus, ele conhece exatamente a tua necessidade e a tua limitação diante daquilo que você almeja receber. Deus, ele sabia o desejo do coração de Abraão. Deus, ele sabia que Abraão desejava ser pai, desejava ter um herdeiro seu, gerado, ali por ele e a sua esposa. Mas as circunstâncias de Abraão e de Sara eram totalmente opostas ao sonho que Abraão carregava. Era totalmente oposto àquilo que ele almejava dentro do seu coração. Então, olhando pela circunstância, pelo cenário de Abraão e Sara, era impossível. Era um sonho impossível de acontecer pelo tempo que já foi passado, que já havia passado ali para eles. Mas o Senhor libera então uma palavra sobre o futuro de Abraão e sobre o futuro de Sara, o que muda totalmente, a circunstância da vida deles, o que muda totalmente o resultado final da história deles. O que eles achavam, Abraão achava em seu coração, eu creio assim, era que ele ia morrer, mas sem herdeiro, que ele ia morrer sem deixar uma descendência. Mas o Senhor conhecia o desejo do coração de Abraão. O Senhor, ele tinha prazer em querer fazer aquilo que Abraão sonhava dentro do seu coração. E o Senhor, então, ali faz uma promessa sobre a vida de Abraão e sobre a vida de Sara, de que, no tempo determinado, ela teria um filho. Só que Sara, quando ela ouviu, ela riu. Ela não riu para que eles ouvissem expostamente. Ela riu dentro de si, no seu íntimo, no seu interior, com os seus pensamentos. Que a Bíblia fala assim: riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma. Mas o Senhor é aquele que sonda os nossos corações. O Senhor é aquele que conhece os nossos pensamentos. O Senhor é aquele que sabe a intenção do nosso coração. Aquilo que nós muitas vezes conseguimos ocultar das pessoas, esconder das pessoas, disfarçar com as pessoas, nós não conseguimos disfarçar com o Senhor, ainda que a gente tente ou que a gente queira. Porque quando Sara riu, o Senhor disse para Abraão: por que se riu Sara? E o Senhor ainda disse para Abraão que ela pensou dentro de si: será verdade que darei ainda a luz sendo velha? Ou seja, ela duvidou dentro do seu coração. E o Senhor não se agradou disso, porque foi Ele quem liberou a palavra. E a palavra do Senhor, ela é poderosa e ela não volta vazia. Todas as vezes que Deus libera uma palavra sobre as nossas vidas, Ele é responsável para cumpri-la, porque veio dEle.
Então eu quero que você entenda que quando Deus te faz uma promessa, a responsabilidade do cumprimento não é sua e não é minha. É de quem fez, é do Senhor. O que nós precisamos fazer é diferente de Sara, é crer, é confiar de que aquele que começou a boa obra, ele é fiel para aperfeiçoar. Aquele que fez a promessa, ele é poderoso para cumprir. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ou seja, nós recebemos promessas de pessoas, mas muitas vezes essas pessoas não cumprem, não têm ali a estrutura, ou até mesmo a capacidade de cumprir aquilo que foi falado. Talvez no calor de uma emoção foi falado e na hora de fazer não fez. Mas o Senhor não age dessa forma. Tudo que sai da boca do Senhor, ele já tem um propósito determinado. Tudo que vem do Senhor para nós já tem um propósito estabelecido por ele para que a gente viva, para que a gente conquiste. Então, que a gente não venha fazer como Sara, olhar a circunstância, olhar a sua própria limitação e querer limitar o Senhor através do que ele falou. Porque o que eu sempre falo, o nosso limite não torna Deus limitado para agir na nossa história. Ele é poderoso para mudar circunstâncias, para mudar cenários, para transformar o nosso interior, para transformar o nosso ser, para nos moldar, para viver aquilo que ele tem reservado. Deus trabalha nas nossas limitações, né? Jesus disse a Paulo, meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Não é na nossa força, não é naquilo que a gente consegue, não é naquilo que a gente sabe, é nas nossas limitações, é onde a gente tem a dificuldade, é onde a gente não consegue realmente executar, fazer, agir, chegar. É exatamente nesse ponto que o poder de Deus se aperfeiçoa em nós, para que a gente se lembre quem Ele é e quem nós somos. Somos dependentes do Senhor todos os dias. E o Senhor então ali reforça o que Ele falou, né? Mas Ele fala também, acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Será que tem alguma coisa, existe algo, grande ou pequeno, que para o Senhor seja difícil de ser executado? Será que para Deus existe limite para fazer aquilo que você sonha? Será que para Deus é difícil? Existe algum empecilho, alguma dificuldade para que Ele possa cumprir os sonhos que há no seu coração? Será que para o Senhor há alguma dificuldade em realizar as promessas que Ele me fez, que Ele te fez? Não. O Senhor, Ele é poderoso. Não. O Senhor, Ele é o Todo-Poderoso. Todo-Poderoso. O poder de tudo está nas mãos do Senhor. Ele é o Criador de todas as coisas. Sem Ele nada existiria. Tudo vem dele, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. E o Senhor, Ele é fiel. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir na minha e na sua vida. Ele é fiel para fazer infinitamente mais. A Bíblia diz que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos. Sabe por quê? Somos limitados até para pensar. Mas o Senhor, a Bíblia fala que os pensamentos dele são maiores que os nossos. Os caminhos do Senhor são maiores que o nosso. E o Senhor então fala, daqui 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti e Sara terá um filho. O Senhor deixa claro o tempo que Sara iria gerar, iria engravidar, iria ter aquele filho. Porque foi o Senhor que falou, no tempo determinado voltarei a ti. Então já existe um tempo determinado para o Senhor cumprir o que Ele prometeu na minha e na sua vida. Já existe um tempo determinado pelo Senhor para que você e eu possamos viver o que Ele nos prometeu, viver as palavras do Senhor, viver os propósitos do Senhor para a nossa vida. Que a gente não venha limitar o Senhor pelas circunstâncias que temos visto, porque nós não podemos viver pelas vistas, nós precisamos viver por fé. Justo viverá pela fé, diz a palavra do Senhor. E sem fé é impossível agradar a Deus, né? Nós precisamos lembrar que se temos um Deus que faz, nós precisamos confiar no que Ele falou.
Nós precisamos todo dia acordar com a esperança queimando em nosso coração, não deixar nossa fé se abalar em meio às nossas guerras, em meio às nossas lutas, em meio às nossas adversidades. Lembrar que quem está conosco é maior do que o que está no mundo, do que as guerras que nós enfrentamos. O Senhor não vai nos dar nada que nós não possamos suportar, igreja. O Senhor não vai nos dar guerras que nós não sejamos capazes de lutar. E ainda que a gente venha cair, o Senhor está ali para nos sustentar, para nos fortalecer, para nos pôr de pé novamente e prosseguirmos a caminhada, confiando que há uma recompensa para cada um de nós no Senhor. Há uma recompensa para mim e para você no Senhor. Não é nas pessoas, não é na irmã, não é no irmão, não é no pastor. É no Senhor que você vai receber a recompensa. É no Senhor que vem o teu galardão. É no Senhor que vem a resposta. É no Senhor que vem aquilo que você precisa. É no Senhor que está tudo o que eu e você precisamos. E para finalizar, no verso 15, Sara ela tenta negar ao Senhor que ela riu. Mas o Senhor diz, não é assim. É certo que riste. Ela tentou esconder, ela tentou negar o que ela sentiu, o que ela pensou. Ei, Deus nos conhece. Deus conhece o nosso íntimo, os nossos pensamentos. E tudo que Deus espera de nós, mesmo com as nossas falhas, é a sinceridade em sua presença. É a sinceridade diante do Senhor. Foi exatamente o que o nosso pastor ministrou no domingo. Quem esteve lá, o pastor falou sobre essa palavra, sobre a sinceridade, que Deus nos conhece, né? Então que nós possamos confiar que o nosso Deus, Ele conhece cada um de nós, que a sinceridade na presença dEle é totalmente necessária para que a gente possa conquistar o que Ele nos prometeu, para que a gente possa viver o que Ele designou para cada um de nós. Não que Deus dependa de nós para fazer, não, muito pelo contrário. Os dependentes aqui somos nós, mas que nós não venhamos aparentar diante do Senhor ser algo que não somos, porque Deus sabe quem nós somos. E irmãos, isso é o que mais importa. O que mais importa é Deus ter a certeza de quem nós somos. Que você precisa, que você tenha essa certeza no teu coração. Deus te conhece. Deus conhece você em cada célula do seu corpo, né? Ele sabe exatamente quem você é, o teu deitar, o teu levantar. E isso é o mais importante. Que nós possamos estar diante da presença do Senhor com a nossa fé firmada, para viver e para contar as promessas que Ele vai realizar na nossa vida, amém? Que Deus abençoe cada um, que essa palavra fale fortemente ao seu coração, como falou o meu, em nome de Jesus.